Pessoal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos trabalhos, depois da primeira apresentação, da palestra muito legal que teve aí com o Cortella, fez a gente levar para algumas reflexões. Então agora a gente volta no assunto um pouquinho mais técnico lá do processo lá da gestão por competências, né? Eu queria fazer um comentário de uma das perguntas que foram apresentadas ali, que foram feitas para o Cortella, mas especificamente da segunda. Eu não sei se por acaso foi alguém que está aqui, eu não vi quem fez a pergunta, né? Mas foi aquela pergunta aqui que a gente faz, né, com uma situação desesperadora. Foi você que fez? Qual que é o seu nome? Marta. Marta, a boa notícia é que não precisa ficar assim desesperada, né? Eu achei muito legal assim a sua espontaneidade, né? E eu tenho certeza do impacto, né, que isso pode ter gerado ou da insegurança, até mesmo porque quando a gente não conhece exatamente alguma coisa, a gente se sente inseguro. Esse que é o grande detalhe, né? Mas acho que a preocupação do TRT, da equipe, da Adriana aqui, para montar esse encontro dessa maneira, é justamente poder trabalhar essas inseguranças, essa ansiedade que a gente tem. E aí, então, o nosso objetivo é primeiro a gente pegar e fazer um processo de reflexão. Então, tem uma coisa, no nosso encontro de hoje, de amanhã, a ideia não é que seja algo apenas de exposição, né? Então, a gente tem que partir para um processo de reflexão. Então, a gente vai alternar momentos de exposição e momentos de reflexão. Então, isso não é um monólogo, nós estamos com uma turma menor, de propósito, justamente para a gente poder ter essa interação e vocês se sentirem à vontade para fazer os questionamentos que vocês sentem necessidade para a gente fazer esses esclarecimentos, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo um breve resumo. Vocês têm uma sequência de slides agora, que é assim, como se fossem os melhores momentos, o resumo daquilo que a gente falou na parte da manhã, para que a gente possa então refletir. Então, depois da apresentação ali, vamos partir para algumas reflexões. O que nós falamos na parte da manhã? Que o modelo de gestão de pessoas precisa ter os 4 pilares de sustentação. Não estou falando o modelo de avaliação de desempenho, estou falando um modelo de gestão de pessoas. Transparência, justiça, meritocracia, foco no desenvolvimento do servidor. Outra coisa que foi falada foi o do conceito de competências, que é o famoso chá, e que nós vamos trabalhar esse chá separando em 2 grupos, competências técnicas e competências comportamentais. Daí, nós passamos ali falando que a avaliação de competências não é avaliação de desempenho, que são questões complementares, mas são questões distintas. Competência é matéria-prima para eu ter um bom desempenho, mas não significa que, se eu tiver competência, eu terei um bom desempenho. Não significa que eu posso até atingir um resultado, mas na realidade esse resultado ter sido atingido por acaso. Então, nós temos que nos preocupar tanto com a competência também quanto o desempenho. Daí eu falei que um modelo de gestão de pessoas, ele tem essas 4 perspectivas, competência técnica e comportamental, eu acho que a gente explorou razoavelmente bem. Resultados são as metas que nós temos que atingir, vindas lá do planejamento estratégico. E talvez não tenha ficado muito claro a perspectiva complexidade, que por enquanto, não leia complexidade, leia apenas responsabilidades. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela, e então a gente pode depois até entender por que ela se chama complexidade, tá? Mas leia por enquanto essa perspectiva como sendo responsabilidade. E responsabilidades são as atribuições, ou seja, o que o servidor deve executar. Então, nós temos que avaliar também a qualidade que o servidor executa as suas atribuições. Falamos do conceito de empenho e desempenho, que eu só posso avaliar desempenho daquilo que fora empenhado. E aí falamos um pouquinho da resolução 92, que a resolução 92 aqui, ela tem ali como objetivo mapear
as competências técnicas e comportamentais gerenciais dos gestores de primeira e segunda instância, depois avaliar essas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, depois montar o plano de desenvolvimento individual. Só para a gente deixar claro que talvez a gente não teve clareza suficiente na parte da manhã, ou então para ratificar. Montar o plano de desenvolvimento individual com o resultado da avaliação, nós saberemos quais são os pontos, quais serão as características que precisam ser desenvolvidas em cada pessoa que foi avaliada. Nesse caso, nesse ciclo, os avaliados serão os gestores. Então, de cada ponto que eles precisam ser desenvolvidos, deve ser montado um plano, um programa. Então, o que será feito para ter esse desenvolvimento? É esse o tal do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Lembrando que essa resolução, ela também pede ali um programa de desenvolvimento gerencial. Então, o que ele quer? Na realidade, ele não quer apenas um programa de desenvolvimento individual da liderança. Ele está pensando num programa, em ações de capacitação também para o desenvolvimento dos gestores. É esse o foco, tá certo? Do trabalho. E também não sei se ficou claro o suficiente, mas a Leme Consultoria, que sou eu, mais o Renan e o Euclides, que estão ali nas outras salas, e a gente tem toda uma equipe, a gente tem toda uma estrutura, mas nós estamos representando a Leme aqui, nós já temos o contrato com vocês para o processo de implantação da gestão por competências. Então, isso já está acontecendo, e esses encontros aqui, o encontro de hoje, como o encontro que aconteceu há 15, 20 dias atrás, também já faz parte desse projeto da implantação da gestão por competências, tá? Então, esse é o escopo do nosso trabalho. E aí tem algumas metas ali que foram traçadas dentro dessa resolução. Bom, colocando isso, o que eu gostaria que a gente fizesse? Eu gostaria que a gente dividisse em grupos de, no máximo, 5 pessoas, porque mais do que 5 pessoas, acaba a gente não tendo condições de refletir. Mas nesses grupos de 5 pessoas... tem pessoas de pé, ó. Deixa eu fazer um comentário. Tem cadeira aqui... quem tem cadeira ao lado vazia, ergue a mão assim, só para elas saberem ali, tá certo? Tem algumas cadeiras ali, ó. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos nos reunir aqui em grupos de 4, 5 pessoas no máximo, passando por esses resumos aqui, por esse resumo desses slides que nós... passamos agora. Eu gostaria que vocês discutissem no grupo como que vocês estão recebendo essa notícia. Quais são os anseios, as dúvidas? Como que vocês veem, nesse momento, esse processo aqui no TRT? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? O que a gente tem que tomar cuidado para a gente preparar esse projeto? Está claro isso? Então, a gente se reúne em grupo, 4 ou 5 pessoas, e para refletir sobre esses pontos aqui, ó. Então tá, transparência, justiça, meritocracia, competência ou conceito do chá, avaliação de competências, avaliação de desempenho, essas 4 perspectivas que compõem o empenho, desempenho e a resolução, tá? Então, vamos debater como que vocês recebem essa notícia, a aderência que isso tem, e depois eu gostaria, assim, espontaneamente, né, cada um vai comentar que dúvidas, quais são os anseios, para a gente poder alinhar, e até para eu poder explorar os detalhes necessários de acordo com a percepção de vocês. Tá claro o que a gente tem que fazer? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida do que a gente tem que fazer? Não? Então, bora lá. Uns 5 minutinhos para a gente fazer essa reflexão e depois para debater. Pode ser com o vizinho, quiser virar a cadeira, levar para lá, fiquem à vontade. É extremamente louvável. Nós, principalmente o pessoal que é mais antigo, quando alguém se tornava o termo gestor, acho que eu pelo menos não conhecia o termo gestor para designar o diretor.
começamos a ser tratados assim, ficamos sabendo, né, com esses cursos, é bonito, né, a gente, nossa, eu sou gestor, né, Parabéns, né? É diferente. E outra coisa, essa teorização, eu acho até você está de parabéns pela apresentação, porque eu comecei a entender algumas coisas que eu ainda não estava na apresentação hoje de manhã. Essa divisão o que é técnico, o que é comportamental, acho dá mais visão para a gente começa a entender melhor certos detalhes da coisa, começa a ficar mais claro, ficar mais nítido, embora não fique mais fácil de resolver. Isso só no dia a dia mesmo. Acho que tem... que bom que o TRT proporciona isso, porque quantos órgãos, que nem, eu acho que foi você que falou, né? Se o executivo fizesse isso, imagina, vem alguém de fora, é colocado num cargo lá e o restante que se vire. Não, isso é uma forma de permitir que o pessoal se integre mesmo, e eu acho que é extremamente elogiável. Agora, as questões que, primeiro, as diferenças individuais. As diferenças individuais é muito difícil de lidar. O Cortella falou muito interessante lá do resmungão. Não sei qual o percentual de resmungões que tem, mas tem. E como é que muda? A personalidade do sujeito é resmungão. Como é que a gente vai a gente, pelo menos, lidar com isso? Prestou um concurso, passou bem, está lá trabalhando, mas está resmungando. Então eu acho o caminho, as dificuldades começam aí. As diferenças individuais, tá? A questão das diferenças coletivas. Às vezes a pessoa é ótima individualmente falando, vai para o coletivo, aí já tem problema com o outro lá, e aí já começa a volumar a problemática. Eu não sei se tem pertinência, peço desculpa se não tiver, mas eu acho que há locais também que lidam com realidades. Por exemplo, servidores que vão embora. Então se definem-se atribuições, traçam-se planos com base num determinado conjunto de servidores. De repente, vários daqueles servidores vão embora, vão para mais próximo de casa, vão para outro. Então, acho que já é mais um problema para se enfrentar. E também, não sei, eu acredito que tenha muita pertinência. Nós estamos aí numa indefinição salarial já tem um bom tempo. E o que acontece? O principal aspecto, alguém vai prestar um concurso lá, tudo bem, tem a vocação de cada um, mas se leva em conta também o nível salarial, o padrão salarial. E o que ocorre? Como estimular o servidor com base em tudo, aquela preparação que o gestor tem, como que ele, no que depende do gestor, e eu não estou falando de fazer o possível, estou falando de fazer o melhor. O que depende do gestor, ele faz o melhor. Mas aí existe uma coisa de fora, um aspecto externo, que influencia diretamente no estímulo que você tem que passar para o seu servidor, que é a questão salarial. Não vamos tapar o sol com a peneira, pelo menos eu acho isso é importantíssimo. Isso influencia se o servidor vai ficar no local, se ele vai pedir remoção. E muitos servidores, em vez de se sentirem estimulados, eles se sentem estimulados a procurar outra carreira. Então, são desafios assim. Aliás, põe desafio nisso, né? Não sei nem se pode chamar de desafio, porque aí a forma como
vem sendo conduzida a campanha salarial, simplesmente, até há pouco tempo não se negociava nada, a gente não tem informação. Então, eu acho que há muita coisa difícil de lidar, muita coisa mesmo. Mas, voltando ao início, eu acho que é extremamente positivo. Nós não fomos treinados, daí a importância do que você falou, técnico e comportamental. Até há bem pouco tempo, o que se enfatizava era exclusivamente o aspecto técnico. Você tem formação jurídica, você vai desempenhar determinada função, tá? Quem não tem vai ter que adequar a determinada coisa, a um cargo, a uma função menor, simplesmente porque não tem a formação. Então, eu acho que essa iniciativa, de a gente fazer esse curso, nos torna vai nos tornando mais preparados para isso. Vai nos tornando mais preparados para enfrentar tudo isso, todas essas questões. Legal. Bom? Muito obrigado. Edson, Sidney. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui que o Sidney fez, assim, reforçar um ponto importante. Na palestra eu falei o seguinte de manhã, que os maiores líderes da humanidade tinham seguidores voluntários. Mas é óbvio que a gente precisa de dinheiro, não tenha dúvida, né? Eu tenho um amigo padre que ele fala o seguinte: dinheiro é o esterco do diabo. Aí ele coloca uma vírgula e fala que aduba bem a horta do Senhor, não é verdade? Então, na realidade, a gente realmente tem a dependência do dinheiro. E assim, não é algo exclusivo do TRT aqui, mas do serviço público de uma maneira geral, que está com um plano de cargos e salários congelado há não sei quantos mil anos atrás, faz não sei quantos mil anos, né? Mas o detalhe todo é que aí existe até uma tal de avaliação, que alguns servidores ainda fazem, né, que é a tal da avaliação de mérito, e alguns não fazem mais, porque acabou chegando lá no topo lá da faixa salarial. Então, em vez de termos uma pirâmide, no sentido normal, a gente acaba muitas vezes tendo uma pirâmide de ponta cabeça, em termos de estrutura salarial. Vamos entender o seguinte: isso de fato ele é um problema que é do serviço, do funcionalismo público de uma maneira geral. Agora, é fundamental a gente deixar claro, em termos de expectativas, daquilo que é e daquilo que não é o projeto. Esse projeto não tem como objetivo ter qualquer impacto em um processo remuneratório. Isso significa que, embora exista uma avaliação de competências, como nós vamos passar a estudar como essa avaliação será montada, como essa avaliação irá acontecer na prática, esse instrumento de avaliação não substitui a tal de avaliação de mérito que alguns servidores ainda fazem. Talvez alguns de vocês aqui nem lembrem a última vez que passou por esse processo de avaliação. E outra, convenhamos, nessa avaliação de mérito hoje, todo mundo acaba tendo nota, porque a fazer o servidor ter a progressão salarial é a única maneira, o único instrumento que você tem hoje de fazer com que ele tenha um processo, um pequeno reajuste lá no seu salário, o que torna o processo injusto, mas nós temos que ter a clareza que este não é o foco deste projeto. O que nós queremos trazer com esse projeto é preparar um ambiente e desenvolver as competências de cada gestor. Num segundo momento, esse projeto ele vai evoluir para chegar no desenvolvimento, na avaliação e também no desenvolvimento das competências da equipe que vocês lideram. Então, esse projeto ele terá uma continuidade, mas esse é o primeiro passo. E esse passo ele é fundamental, por quê? Porque a liderança, na realidade, é a responsável por fazer qualquer projeto ter sucesso ou não. Então, esse projeto, por isso que eu comentei de manhã, esse projeto não é da Adriana, não é da equipe de RH, esse projeto não é do presidente, esse projeto não é do TRT da 15ª, esse projeto
é de cada gestor. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que depois do processo do mapeamento e da avaliação, nós teremos gestores que irão aplicar o instrumento de maneira correta. E nós teremos gestores que não irão aplicar o instrumento de maneira correta, porque talvez nós tenhamos gestores, entre esses quase 300 aqui que nós estamos passando nessa turma e na turma anterior, que vão falar assim, mas isso aí é mais uma coisa que não vai funcionar, o tal do pessimista que o Cortella comentou de manhã, tá certo? Mas nós teremos gestores que farão que o processo de fato aconteça e que ele evolua. O nosso foco aqui é encontrar, mapear e encontrar os instrumentos para fazermos gestores melhores. Nós queremos dar e oferecer competências para que vocês sejam gestores melhores, para que vocês possam entregar melhor. A preocupação que nós temos com a evolução, hoje na realidade, o que retém uma pessoa na equipe, como se comentou aqui, às vezes tu tem uma equipe, aí daqui a pouco tem as pessoas que estão saindo dessa equipe, na realidade está muito ligado à capacidade da liderança. Isso é muito comum. Existem outros fatores, mas pense da seguinte maneira, quem tem um porquê aguenta qualquer como. Quem tem um porquê... Vocês têm medo de altura? Alguém tem medo de altura aqui? Quem não tem medo de altura? Então tá, quem não tem medo de altura, vamos pensar o seguinte, se imagine num edifício de 30 andares, do lado de fora. E aí, imagine que tem um outro edifício a 20 metros de você. E aí, sabe aquelas, é errado o termo que eu vou falar aqui, mas sabe aquelas taubas de pedreiro? Aquelas madeirinhas, que aqueles pedreiros ficam aqui naquela madeirinha estreitinha assim, e o cara vai andando, fazendo reboco lá, e aquela tábua fica assim, envergada, e o cara fica, tem nada aqui não, pode até pular, aqui não, já sabe aquela tábua ali? Imagine você tendo que atravessar de um prédio para outro, numa tabuinha daquela, moleza, sem nenhum equipamento de segurança. Tu tem coragem de encarar a 30 metros de altura, equivalente a um edifício de 30 andares? Agora pensa que lá do outro lado tem uma pessoa que você ama muito e que ela precisa de você. Tu atravessa ou não atravessa? Quem tem um porquê aguenta qualquer como. Não quero dizer com isso que a gente tenha que ser maluco, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na realidade, o grande gestor, o grande líder, é aquele que desperta em cada um porquê, uma causa. Então, os desafios são enormes para todos nós. Se os desafios foram enormes para os grandes líderes da humanidade, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, tanto líderes do bem quanto líderes do mal. Se a gente pegar Hitler, ele também teve um monte de dificuldade, tá certo? Você imaginou para nós, meros mortais? Para nós é muito mais difícil. E o fato é que hoje, deixa eu ver aqui, qual é o nome do homem? Paulo, né? Como o Paulo comentou aqui no desabafo, vou trazer o que você comentou aqui. O Paulo virou e falou assim, chegamos a uma conclusão, nós não sabemos dessa história de gestão de pessoas de nada. Por quê? Porque nós fomos promovidos a cargo de gestores por excelência técnica. E é isso que acontece, cada um de nós está hoje aqui assumindo um cargo de liderança, talvez pela nossa capacidade técnica, e nós não fomos preparados para sermos gestores de pessoas. E aí onde entra um grande problema, de eu virar para uma pessoa e falar assim, olha fulano, como que eu vou chegar nessa pessoa e como que eu vou dizer que algo não está legal, que ela precisa melhorar? Aí dá o desespero que a nossa amiga, como é que chama? Que a Marta comentou. Oi? Martini. Que a Martini comentou. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer? Esse projeto não é simplesmente soltar o rojão e falar para vocês, agora corre lá para ver onde cai a vara e se vira. Não é assim. Esse projeto, ele passa por um processo de
construção em conjunto com vocês. Só que tem um detalhe. Como o Paulo comentou, vocês não são especialistas na parte de gestão de pessoas, mas vocês são especialistas na parte processual do que compete a essa casa. E eu não sou especialista na parte processual do que compete a esta casa. Então, se nós trabalharmos juntos, eu trazendo aqui técnicas, e aí a gente juntos montarmos essas técnicas, a aplicação de vocês com essas técnicas, nós vamos construir um modelo claro, objetivo, para que eu possa ter como chegar para aquela pessoa e deixar claro o que ela está fazendo, quais são os comportamentos que ela tem ou que ela não tem, que está impactando no resultado assim ou de determinada maneira. Isso é fundamental, só que até para isso vocês serão preparados. Vocês serão preparados de como dar feedback. Vocês serão preparados a como receber feedback, como fazer o processo de avaliação. Eu não quero que ninguém saia aqui desesperado, achando o seguinte, peraí, segunda-feira, 8 horas da manhã, não tem nada para fazer, tal, cheguei lá depois de 2 dias e eu já tenho que fazer. Não, não é assim que vai acontecer. O que nós queremos deixar claro para vocês nesses 2 dias é qual é a técnica que será aplicada. Então, mostrar o projeto como um todo. E aí, para executar a primeira etapa do projeto, como que vocês vão nos ajudar? Ao explicar o projeto como um todo, vai ter uma etapa que nós vamos executar daqui 3, 4 meses. Vocês nem vão lembrar mais do que nós falamos daqui 3, 4 meses. Então, nós vamos ter que voltar, nós vamos nos reunir novamente, claro que cada coisa é o seu tempo, com pessoas específicas para pegar. Agora, pessoal, nós temos que fazer tal etapa. Aí a gente vai, passa as orientações para vocês e vocês executam. O que nós queremos fazer nesse momento é apresentar o projeto para vocês, falar assim que ele tem consistência, não é algo que está feito ao léu e não é algo que será imposto ou empurrado goela abaixo. Veja, a resolução é uma determinação. E vocês, mais do que ninguém, sabem que nós temos que cumprir essa determinação. Agora, como executar, como cumprir essa determinação, é algo que nós temos que fazer conjunto para que nós estejamos bem, para que a gente tenha disposição de levantar segunda-feira, para vir trabalhar e passar uma semana aqui. Você ia fazer um comentário, eu não deixei. Desculpa, eu sou Maria Alice, 4ª Vara de Campinas. Eu gostaria, dentro dessa ideia da construção em conjunto, para elaborarmos essa fase nova para os gestores, colocar que acho que o colega está querendo dizer é muito importante, a gente tem que observar as diferenças e informar quem está nos capacitando agora das diferenças que existem na nossa unidade. Isso. Eu não sou especialista em gestão de pessoas, mas eu sou, eu sou o melhor em gestão de pessoas na 4ª Vara do Trabalho de Campinas agora, e lá, no fim, no Madeirite, na minha unidade, eu tenho filhos, esposos, mais de 70% da minha unidade é de fora. Todos são casados ou noivos ou têm filhos. E estão todos querendo permuta. E o cenário do concurso público, e eu acho que os meus colegas aqui em Campinas, tipo a Leila, eu acho que eu senti também um comentário, não é questão de capacidade do gestor manter ou não a sua equipe hoje. Talvez seja mais fácil fazer isso, com todo respeito, eu não estou falando que Birigui não tem problemas, os problemas são institucionais. Mas talvez seja mais fácil trabalhar em Birigui, em Jales, onde não temos nem a sede e o sonho dos funcionários que ingressam falando, opa, na primeira instância não tem função, e nós não temos função para dar para todos. Mas na sede tem. Uhum. Na sede tem mais função. Então nós trabalhamos muito próximos da sede, e numa nova visão de concurso, onde as pessoas estão vindo aqui, eu tenho funcionário do Pará, da Bahia, de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, todo mundo está saindo. Eu e mais uma pessoa somos de Campinas. Então, às vezes, não é só a capacidade do gestor.
Tá. Não sou especialista. Não, ainda. perfeito, perfeito. Quero me tornar, Tá. mas quero passar essas informações também. Tá. Obrigada. Obrigado a você. Maria Alice. Maria Alice, é assim, a gente tem um monte de desafio. A melhor coisa que a gente tem para mostrar e para como que a gente pode sensibilizar, né, como que se diz, a gestão, como que a gente pode sensibilizar a organização de uma maneira geral para determinados problemas. Nós temos duas maneiras. Primeiro, tentar, ou talvez mais de duas, mas assim, uma das alternativas é tentar por emoção. Uma maneira é tentar por emoção. Outra, oi? Não, perfeito, tá vendo? Então agora a gente só precisa verificar se está sendo eficiente ou não. Uma outra maneira é tentar por influência, não é? Não tem pessoas mas eu quero me transferir lá para Araraquara. Aí chega na orelha de alguém e tal, ou chega lá para o presidente, presidente, eu quero. Não é assim? Então tem um outro meio, é tentar por influência. Uma outra maneira é pensar nos 4 pilares do modelo: transparência, justiça, meritocracia e foco no desenvolvimento. Ou seja, ter as regras claras. Então, e falar em números, isso é fundamental. Então, quando a gente vira e fala assim, por exemplo, peraí, mas eu tenho poucos servidores na minha unidade para o volume que está acontecendo, a pergunta é, como que eu materializo, como que eu comprovo isso em números? Vamos lá, vocês falaram de manhã, quando eu fiz uma pergunta, que ao receber um novo servidor, esse servidor não tem clareza, ele não entra na unidade de vocês com o detalhamento de todas as atribuições daquilo que tem que fazer. Vocês falaram isso. Ele não recebe lá todas as competências, a lista de competências técnicas que ele tem que dominar para fazer. Vocês falaram, não é isso que vocês comentaram? Então, só vamos pensar assim, caramba, se nós não temos isso estruturado, que é obra de saneamento básico, como que eu posso mostrar estrutura ou falta de estrutura? Como que eu posso sensibilizar por meio de números? Percebe? Então, vejam, nós não iremos resolver todos os problemas do tribunal. Se alguém acha que as palavras que eu estou falando, que o Cortella falou, que eu estou falando aqui em cada turma e que o Renan e o Euclides Júnior estavam falando ali, se alguém acha que isso é uma promessa de transformar o tribunal, desculpa, irei decepcioná-los. Nós não vamos resolver os problemas do tribunal. Agora, nós iremos, sim, criar uma estrutura que permita evidenciar fatos, que permita evoluirmos para processos adequados, até de dimensionamento da força de trabalho, que hoje não tem. Se eu não tenho clareza das atribuições que são demandadas para eu gerar um produto, como que eu posso ter dimensionamento da força de trabalho? Se eu não tenho clareza das competências que são necessárias, como que eu posso oferecer para o gestor um instrumento factível que não seja meramente no chute, para ele distribuir os trabalhos entre os membros da equipe? Hoje nós fazemos gestão meio que, não é por osmose, mas por mero acaso, gente, quando a gente fala de gestão de pessoas. Não estou falando que isso é do tribunal da 15ª, não. Eu não estou falando que é do Tribunal Regional do Trabalho, eu não estou falando que é do setor público. Isso é da maioria das empresas, públicas ou privadas. Nós renegamos uma informação básica, que é deixar claro o que é necessário e qual a estrutura que é necessária. Então, esse é o primeiro passo. Quando a gente tiver esse passo consolidado, nós vamos para os próximos passos. E esse é um processo de evolução. Eu tenho consciência das diferentes realidades. Quando a gente pega no tribunal, veja, só fazendo uma comparação, eu sei das dificuldades de vocês, mas quando a gente pega TRS, não TRTs, quando a gente pega TRS, e ainda mais em estados tipo Bahia,
Rondônia, tá? Vocês fazem ideia que no tal do cartório eleitoral tem um servidor? Que é este servidor que tem que fazer tudo, inclusive lavar o banheiro, se ele quiser usar um banheiro decente. E que tem cartórios que os TRS precisam fazer convênio com a prefeitura para ter mais de um, para o cara poder fazer alguma... Percebe? A situação, ela é essa. Vamos resolver tudo isso? Não, nós não vamos resolver tudo isso. O que nós estamos fazendo é criar evidências e estruturando. É muito comum também no serviço público, no meio da... Você imagina como uma palestra como o que eu fiz de manhã para vocês, um servidor lá erguer a mão e falar assim, tá bom, Rogério, já aconteceu comigo, tá? Tá bom, o que adianta se isso que manda aqui é o poder da caneta? Chega um lá, dá uma canetada, vai lá e faz. Falar que no serviço público, de uma maneira geral, não tem isso, seria ignorar. Só que o que acontece? Se nós não criarmos instrumentos de deixar sistematizado e deixar claro quais são as regras do jogo, ou seja, para sentar, para ocupar esta cadeira, o servidor que ocupar essa cadeira precisa ter tal perfil, precisa ter tal produtividade, precisa entregar determinadas questões. Se nós não fizermos isso com clareza, que é a base, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o que nós estamos iniciando é uma obra de saneamento básico. Fazer o tal do mapa de atribuições por produto é algo que a gente precisa da participação de vocês. É algo que a gente precisa. Fazer o processo da avaliação, permita eu fazer um comentário aqui. Não estou indo de encontro com o que o Cortella comentou. Eu só queria fazer uma seguinte reflexão. Lembra que o Cortella comentou da questão da franqueza lá? Se no momento da avaliação nós não formos extremamente francos, aí eu não estou indo de encontro ao que ele falou, porque ele comentou até que no exame de colesterol lá tinha que ter a clareza, tá certo? Então, não vamos confundir o que o Cortella comentou com o momento da avaliação. Por quê? Ninguém vai ganhar 1 centavo a mais se for bem na avaliação. Ninguém vai ganhar 1 centavo a menos se for mal na avaliação. Então significa que, se você tentar fazer um protecionismo, um corporativismo, então de avaliar bem o seu colega de trabalho, na realidade você estará prejudicando o seu colega de trabalho e você estará se prejudicando. Por quê? A gente não reclama que tudo cai nas nossas costas? Que fulano devia fazer, mas você não consegue permitir que ele faça, então acaba tudo sobrando para você, e aí você trabalha dia e noite e tudo tal, porque a sociedade acha que servidor, desculpa a palavra, mas vocês sabem disso, a sociedade acha que servidor é tudo vagabundo. Ou vocês acham que não é assim? Agora, a sociedade não sabe que vocês, principalmente dos T's da vida, levam o processo para casa, faz, trabalha sábado e domingo, tudo e se mata para fazer. A sociedade não sabe disso, mas você sabe, e às vezes você está fazendo isso, por quê? Porque falta competência para a sua equipe. Então, se tu avaliar bem o colega de trabalho, por exemplo, você estará prejudicando o seu colega de trabalho, porque você estará tirando a oportunidade dele de participar de uma capacitação. Você estará tirando a sua oportunidade de ter uma equipe melhor melhor desenvolvida. As pessoas falam que é mais bem desenvolvida. Eu acho tão estranho esse termo, então eu vou continuar falando melhor desenvolvida. Percebe? Então, usem da franqueza no momento da avaliação. É a única alternativa que a gente tem para a gente estruturar esse processo. Mas é comum, gente. É comum essas dúvidas, tá? E é por isso desse momento dessa reflexão, porque eu preciso saber exatamente quais são as suas dúvidas. Pois não. Só complementando para deixar mais claro, né? O projeto de gestão de competência, como a gente tem insistido, ele é só para gerentes nesse momento, né? Para gerencial.
mas ele evolui. Então, ele é para o gerencial e a gente pensa como objetivo em capacitar, né, para treinamento, capacitação e conhecimentos novos. Num segundo, terceiro momento, ele vai poder ser utilizado também para você atribuir funções, para você colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, é uma evolução, é um passo atrás do outro. O que a gente não pode é adiantar a passada. Se você adiantar a passada e não tiver uma boa base, é claro que o projeto vai afundar, né? Então, por isso que o nosso cuidado, a gente está tendo muito cuidado na implantação do projeto, a gente está tendo muito cuidado nessa sensibilização, nessa participação dos servidores, para que todos estejam envolvidos e crendo nesse projeto, que é um projeto importante para o tribunal, para poder aplicar. Então, assim, é uma evolução, gente. Para quem não tinha nada, a gente já está tendo um passo grande, né? Então, acho que é importante vocês terem bem claro isso. Nesse momento, não vai resolver função comissionada, problema de servidor que vai embora, remoção, essa coisa prática. Mas ele é a base para, no futuro, a gente ter parâmetros para fazer toda essa, né, alteração, essa mudança de paradigma. Isso é uma mudança de paradigma grande. Então, a gente tem que caminhar um passo atrás do outro para não correr o risco, né, do projeto naufragar. Tá bom? Pode. Espera aí que eu estou levando o microfone aí. Passa para lá, por gentileza. Obrigado. Boa tarde, Leila, quinta vara de Campinas. Só queria falar assim, cada curso desses que a gente vem, que a gente é preparado, sempre é muito bom, a gente aprende muito. E eu só fazer um retrospecto aqui. Eu lembro de um curso que eu fui, que na época a gente trabalhava ainda por estaninhos, trabalhos, um despachava, outro fazia uma data, outro fazia... E eu lembro, eu aprendi muito com o Flávio. Gente, estudem esse homem, tá? Esse homem, assim, ele realmente ajuda muito a gente. E na vara dele, ele já fazia método concentrado. E na minha vara não parava os servidores. Tribunal, porque nesse mundo capitalista, né, gente, onde tem função é onde eles vão. Então, e as varas somente não têm essa função. E eu falava, Flávio, não consigo, não para. Eu estava esperando parar a implantação dos servidores da vara para poder implantar. Eu falei, vou dar uma de, né, eu vou implantar desse jeito que está, sem parar. E aí, o que aconteceu? Tem gente que gostou e ficou, aí tem gente que desesperou, foi embora mesmo. Mas teve gente que sabia que eu estava fazendo daquele jeito, e que se trabalhar lá. Então foi, né? Começamos o treinamento. E isso começou e foi eliminando, porque até então só a terceira vara de fazer dessa forma, aí começou a segunda, depois foi uma outras varas, não foi um grupinho, tem umas 2, 3 varas que começaram na época, nós começamos assim, aí deu certo. Aí tiraram as funções. Aí volta a frisar, nesse mundo capitalista, o pessoal foi voltando para o DRT, muito próximo. Não vou dizer que é fácil, mas o pessoal vai. Eu só preciso segurar esse povo. Aprendi que o líder não é aquele que afunda a cabeça e fica trabalhando. Né? É aquele que precisa ler a resolução, precisa ler o que está acontecendo, precisa abrir e-mail, precisa estar inteirado, precisa criar novos espaços, novos atrativos, novos meios, enfim. O ócio, eu acho assim, o caos nos torna muito criativo. Eu acho que a gente tem que usar muita criatividade para se buscar o caos dessa criatividade. Aí começamos a fazer grupos, a gente usa ainda umas apostilas que já foi feita, atualizamos. Eu tenho na minha equipe, na minha secretaria hoje, conhecimento, execução, nível 1, nível 2, nível 3. Então eu comecei a envolver o pessoal. Aí tiraram mais função da secretaria, a gente tinha 5, tiraram mais. E teve, quem tem função ficava, quem não tinha, embora. E aí eu tinha que desenvolver. Aí o objetivo metas sempre alcançáveis, né? Metas. Tal dia fazer isso. Uma sexta-feira, cada trimestre para cada um. É o que a gente tem. Isso. Pode dar. Então vamos alcançar. Aí eu comecei a conseguir segurar nesse sentido, né? Segurar, mas manter a equipe de servidores que só saíam da vara, porque assim, eu estava com permuta para o Tietê, estava para Piracicaba, alguma coisa, e tinha chance, porque o tribunal não ia, e só saiu realmente da vara quando foi voltar para a cidade. Então, consegui. Agora eu tenho 1 ou 2 vagas lá de permuta, ou eu penso para permuta. Não para, essa é um
Paulo entra e sai, entra e sai. Nunca vi tanta gente de São Paulo, gente da região, gente de Bahia, que passa, que falta campineiro no concurso. E realmente, então, é assim, o que eu tenho hoje na vara? Aula permanente, eu sou uma professora permanente na aula, vou lá, tem curso, acho que um dia eu vou sentar lá, não vou chamar todo mundo para aula, o resto não tem muito que passar. Fica meio no conceito. E serviços para aqueles de permuta. Então eu falo, tem serviços para todo mundo. Lá, para todos os conhecimentos, para todas as necessidades, para todas as capacidades. Você só precisa assim, realmente adequar. Mas é muito difícil. Acho que a coisa mais sofrível hoje é a remoção. Essa permuta, o pessoal vai. Eu não sei se tem uma solução, tem que durar 1, 2 anos, 3 anos, ou estágio probatório, alguma coisa assim. Mas é uma coisa muito sofrível. Eu acho que a gente sofre com isso. Só queria deixar aqui, espero levar alguma coisa muito de bom das permutas. Tá certo. A certeza da velocidade da mudança, não apenas de tudo que envolve a empresa, né, ou o mundo, né, mas das questões de trabalho, é a única certeza que a gente tem. Então, o que nos resta é assim, é tentar cativar essas pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas enxerguem em você um porquê estar ali, tá certo? Aquela história, quem tem um porquê aguenta qualquer como. E resta para a gente também a necessidade da estruturação das tarefas. Por quê? Quanto melhor estiver estruturada as tarefas e os processos, mais tranquilo, entre aspas, será processos de troca e de transição. Então, vamos pensar o seguinte, algumas questões a gente não consegue mudar. A história de ter ou não função está no seu poder, está na sua governança. Então, aquilo que não está na sua governança, você não consegue mudar. O que você consegue fazer? Tomar providências para evitar um impacto. E aí, uma das alternativas, então, é ter processos estruturados, ter processos de capacitação, ter processos para que a pessoa, quando ela assumir aquele posto de trabalho, quando ela assumir aquela cadeira, para que ela tenha, no menor tempo possível, não, esse possível agora faz sentido, tá bom? No menor tempo possível, plenas condições de desempenhar o que ela tem que desempenhar da melhor maneira dela, tá certo? Então, qual é o princípio? A estruturação das tarefas. E aí, partindo desse princípio da estruturação das tarefas, é onde entra o tal do mapa de atribuições por produto, que é aquele conceito que eu mostrei de manhã e que eu gostaria, sim, de aprofundar. Antes de eu entrar nesse conceito, até para complementar essa questão levantada pela Leila, só gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário ou se eu posso entrar nesse princípio aqui da estruturação das tarefas. Só um minutinho. Tem problema. Como que é seu nome mesmo? Leila. Então, eu queria dizer o seguinte, que essa sua angústia, assim, pela troca de servidor, daí você treina, o servidor vai embora, eu acho que está muito assim ligado nesse projeto, porque nós estamos passando pela mudança agora do processo eletrônico. Então, essa apresentação, 15h40, né? Eu acho que vai sanar esse produto. Porque você vai perder um servidor, mas você vai receber outro com a mesma qualificação e que já está acostumado a trabalhar na mesma plataforma. Mesmo outro tribunal? Daí vai ser a realidade do tribunal, né? Então o servidor vai sair, porque é difícil você ver um servidor do tribunal indo para a primeira instância, sempre o contrário, né? Então, tipo assim, outros tribunais. O nosso programa lá é outro regional. Então, mas esse projeto do processo eletrônico, ele é nacional. Então, se você receber um servidor lá do Amazonas, ele está acostumado a trabalhar na mesma plataforma. Assim como gestão por competências é nacional. Você entendeu? Então, eu acho assim que a gente está caminhando para resolver isso. Não, acredito. Né? E por isso que a corregedoria insiste tanto, que a gente padronize. E agora com o processo eletrônico, tanto faz. O servidor vem em qualquer lugar, ele está acostumado a trabalhar. Eu estou acreditando. Porque acho que todo mundo enfrenta isso. Né?
de acordo com a sua realidade ali, com o que a sua secretaria está habituada a trabalhar, e daí você perde o servidor, vem outro com manias e hábitos e forma de trabalhar diferente. Eu acho que daqui a pouco tempo, assim, questão de 2, 3 anos, isso vai. E acredito até que a gente vai conseguir trabalhar em casa. Sou otimista. Tá certo. Gente, é por isso que eu comento assim, quem dera todos os órgãos tivessem um CNJ. Tem umas coisas que são malucas? Tem.